Ontem, Johan Rojas fez sua estreia como titular no time do Vasco, atuando na posição do Felipe Coutinho, como um segundo atacante, um meia com bastante liberdade para flutuar pelo campo. E ele teve uma excelente atuação que chamou a atenção de toda a torcida do Vasco, porque o Rojas é um atleta pouco conhecido aqui no futebol brasileiro, mas que no futebol colombiano ele é muito bem avaliado, porque ele jogou muito lá na temporada de 2024 e todos lá têm ele realmente como uma joia do futebol colombiano, um jogador que tem um futuro promissor. E ele já mostrou ao que veio no seu jogo diante do Boa Vista. É claro que é um jogo contra um time pequeno, é um jogo onde você tá pegando adversários menos qualificados tecnicamente do que o Vasco vai enfrentar no decorrer da temporada. Porém, ele foi muito bem. É o que ele tinha para jogar contra e ele foi muito bem. E no vídeo de hoje eu vou te destacar nos mínimos detalhes como foi a atuação do Johan Rojas. Então deixa o like, se inscreve aí no nosso canal, hype o nosso conteúdo e vem comigo. Eu peguei esse compilado aqui lá do Vasco Comps e detalhei para vocês taticamente como foi a atuação de Johan Rojas com a camisa do Vasco. Eu quero começar destacando esse bom funcionamento dele no meio de campo. Ele era o jogador responsável por fazer o jogo do Vasco andar nesse setor. Então o Rojas recebia a bola, vinha buscar no pé dos volantes, fazendo realmente o que o Coutinho faz quando está em campo, né? Tendo essa liberdade de movimentação e progredindo o jogo do Vasco com passes verticais. Tu vê ele encontrando ali o passe vertical no Lucas Piton, e ele tem essa característica de vir atrás, recebe, mapeia, né, o que é a melhor opção para fazer na jogada e tenta o passe mais incisivo, tenta uma jogada diferente o Rojas. Jogador que se destaca bastante pela sua boa qualidade técnica, sempre quando usa a bola muito próxima ao corpo. E ele tem esse drible aqui característico, no qual ele finge que ou vai fatiar essa bola pro outro lado, ou ele vai cruzar na área, que ele vai fazer alguma coisa com a perna direita. Ele perfila o corpo completamente como se realmente fosse fazer, mas a real intenção dele é dar essa puxadinha aqui de futsal e tirar o marcador da jogada. E depois ele já consegue trabalhar o passe interior no Tietê. Isso aqui é algo interessante que pouca gente percebe, mas olha só, ele quebrando o pescoço no momento exato aonde a bola tá viajando pro pé dele, a bola tá na metade do caminho, aí ele tem que realmente fazer isso pra mapear, ver se tem alguém pra roubar a bola dele, se tem algum jogador livre do outro lado. Então ele pega essa bola, domina e já joga vertical no JP. Então o tempo todo o jogo do Rojas é vertical, fazendo o time do Vasco progredir dentro de campo. Falando mais uma vez sobre a movimentação dele, tu vê que ele aparece no corredor central, agora ele vem mais pro corredor lateral, aparece aqui pela região da esquerda. E ele era o jogador que sempre estava participando dessas triangulações do Vasco. Esse drible dele aqui é muito bonito, né? E geralmente ele consegue executar. Depois ele tenta jogar por dentro com o JP. A tabela até ameaça sair, mas a marcação chegou firme, chegou forte. Mais uma tentativa de uma enfiada de bola, mas que acaba ficando interceptada. Olha só essa qualidade dele. Para balançar de um lado para o outro a bola. Depois ele busca esse cruzamento para dentro da área, mas acaba não dando certo. Olha só, de novo ele quebrando o pescoço, mapeando antes da bola chegar no pé dele. E aí ele já sabe o que vai fazer quando essa bola chega no pé dele, porque ele já tirou meio que uma foto, né, do que estava acontecendo lá na frente. Então a bola tá vindo pro pé do Rojas, ele deu aquela quebrada de pescoço, quando a bola chega no pé dele ele já sabe qual ação ele quer executar, ele já sabe como é que tá o mapa lá na frente. Ele de novo busca esse passe interior aqui no Piton, mas o Piton não consegue dominar. Mas a tentativa foi muito boa. Eu deixaria o Piton em ótimas condições. Um bom cruzamento dele aqui pro Andrés Gomes, que tentou devolver para a área, mas que não foi, não teve êxito. O Rojas, ele é um jogador magro, né? Não é tão alto assim, mas ele é um cara que protege bem a bola. Ele tem um bom fundamento de utilizar o braço de afastamento, de não deixar o jogador chegar próximo dele. E em situações de espaço curto, usando a habilidade, ele sai dessa primeira marcação. E no mesmo lance ele consegue fazer essa fatiada, essa inversão de jogo aqui, lá no Andrés Gomes livre, variando o corredor de um lado para o outro. Ele joga com muita calma, muita tranquilidade, não tem afobação pelo lado do Rojas. Tentativa de chute mais colocado, mas a bola aqui nesse caso acabou subindo. E olha só, a calma e a tranquilidade que muitas vezes os jogadores do Vasco não têm. Os jogadores do Vasco pegam essa bola, se afobam e já batem para frente. E aí perdem a posse de bola de bobeira, uma bola que é recuperada pelo Vasco. Pode ser um contra-ataque ou você administrar a posse de bola. De novo o Rojas vai fazer isso, ele vai prender a bola, vai segurar e aí ele é derrubado, sofre a falta. Mas não tem medo de jogar. O medo de perder te tira a vontade de ganhar e o Rojas não tem medo.
Ele também foi o jogador que cobrou as bolas paradas do Vasco, e aqui o lance do gol do Puma Rodrigues, no qual o Rojas continua com essa movimentação, com essa liberdade que o Diniz dá pra ele. Ele já apareceu na esquerda, já apareceu por dentro em vários momentos, agora ele vai jogar na direita e fazer essa triangulação, se associar dos jogadores do Vasco que estão pela direita. Ele passa com drible, levanta a cabeça, mapeia e dá um tapinha com nojo na bola, deixando o Puma Rodrigues em condições de finalizar a jogada e marcar esse gol aqui pro Vasco. Esse trabalho é importantíssimo para meia, mapear para lá, para cá. Os grandes jogadores de meio de campo sempre fazem isso, com ou sem bola. Mais uma assistência do Rojas, essa aqui foi para o Andrés Gomes, ele intercepta, recupera a posse de bola, dá no Gomes que faz essa pintura. 2 assistências do Rojas, aqui é um baita lance dele para lá, para cá, rabisca o adversário. Meu amigo, é difícil de encontrar o Rojas, ele é um cara que realmente esconde a bola dentro de campo. É difícil de você conseguir encontrar a marcação nele, porque ele consegue mudar de direção muito rápido, e ele muda a bola também de direção muito rápido. Ele pintia para a esquerda, pintia para a direita, e o adversário vai indo para lá, para cá, quando vê já era, esquece. Então tem muita qualidade, olha só, de novo, pressionado, sai com muita facilidade aqui do adversário. Novamente, pressionado, ele é inteligente para deixar o adversário passar e ele ficar com a posse de bola. E aí depois ele faz aqui o passe mais de lado no Adson. E também sendo importante defensivamente, olha só. Ele entendendo que nesse sistema tático do Vasco, do Fernando Diniz, todos os jogadores marcam. E é assim no futebol moderno atual, todo jogador tem que marcar. Então você tem que recuperar a bola, você tem que estar atento, você tem que jogar realmente o jogo não só com a bola. Com a bola ele tem qualidade, isso ficou visível, mas sem a bola também é importante. E eu acho até que o Rojas ele pode trazer mais intensidade para esse time do Vasco. A gente imaginando um ataque que a gente pode ter o Andrés Gomes pela esquerda, muita força, muita intensidade, muita velocidade. Você pode ter um Felipe Coutinho que tem uma velocidade e intensidade mais abaixo, mas que tem muita qualidade técnica, mas que não vai aguentar correr os 90 minutos, como por exemplo um jogador da idade e do físico do Rojas atualmente. Então vai ficar entre Rojas e Felipe Coutinho como esse camisa 10. Eu acredito que em algum determinado momento eles vão duelar talvez essa posição, um vai ser reserva do outro, assim por diante. Aí você pode ter um Brenner que tem muita força física e muita intensidade também como centroavante, que ajuda nessa marcação-pressão, essa intensidade de jogo do primeiro ao último minuto, e o Inestrosa também, que tem muita força e muita velocidade. Então esses caras podem transformar o ataque do Vasco em um ataque de muita força física, um ataque onde já vai, assim, a marcação no futebol hoje em dia ela começa já lá na frente, no primeiro bloco de ataque da equipe. Então você ter um time que sabe marcar pressão, jogadores que tenham essa capacidade, principalmente física, ajuda demais para não estourar tudo depois lá na defesa. E é isso, gostaram do jogo do Rojas, 2 assistências do camisa 29 do Vasco? Deixa o like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para tu não perder nada que eu publicar aqui. Também é muito importante que tu compartilhe nos grupos de Vasco de WhatsApp esse vídeo para chegar ao maior número de torcedores possível. Eu ficando nessa, abração do Francesco, é nóis, fui!